Meu nome é Alexandre Henrique, irei continuar o curso de Química 2, aulas 7 a 9. Então, o assunto abordado será métodos de separação de misturas, análise imediata. Bom, o primeiro processo de separação de misturas pode ser por decantação e sifonação. Bom, mas digamos que você pega um becker e tem água e areia. Então, são duas fases. Nitidamente você consegue observar duas fases. Você espera um tempo até a fase que tem mais densidade se sedimentar e você consegue fazer com que a separação de misturas em dois tipos. Pode ser por decantação, você pega um bastão de vidro e vai decantando para a areia não migrar. Ou sifonação, você pega um sifão, gera uma pressão diferente, a água migra para o outro lado. Bom, o segundo processo é a filtração e a filtração a vácuo, em que você usa um papel filtro com os dobramentos com pequenos poros, para que a partícula maior não passe por esses poros, enquanto que a água consegue, o líquido principalmente, consegue passar. O uso de filtro pode ser um pouco demorado, então você pega um funil de Buchener e aplica uma pressão no líquido. E essa pressão do líquido faz com que a água saia mais rapidamente. Por exemplo, nessa figura 35, a gente vê um becker com uma saída de ar. A saída de ar diminui a densidade, a pressão, o que faz o funil ser um local de maior pressão, o que permite a água justamente descer com mais velocidade, com mais um tempo menor. Bom, tem o funil de Bromo ou funil de decantação, que ele é utilizado para quando tem dois líquidos, principalmente, e esses líquidos não têm afinidades, polaridade, como por exemplo a água e o óleo. O óleo tende a subir, enquanto que a água tende a descer, e você consegue fechar a torneirinha bem no momento exato em que só vai ter o óleo. Outro processo de separação de mistura é a centrifugação. Você pega um composto que visualmente só tem uma fase, é homogêneo, e bota ele em um suporte que tem um movimento de giro. Esse movimento de giro vai fazer com que o movimento tende a ficar em movimento retilíneo e uniforme, e quem tem mais massa sofre mais ação disso e fica na parte inferior do tubo. Podemos ver que ocorre um giramento, uma centrífuga, e aquela parte que tem uma massa maior se deposita no final do tubinho, enquanto que aqueles que tem uma massa menor, tem uma densidade menor, tende a migrar para cima. Isso ocorre no plasma e na parte figurada do sistema sanguíneo, e também na separação de leite desnatado e da manteiga, por diferente quantidade de massa nessas duas substâncias. Bom, outro processo de separação de mistura é a dissolução e cristalização fracionada. Bom, o nome já pode nos dizer que é fracionado, então tem uma fração, tem uma divisão entre os processos. Por exemplo, você pode pegar areia e sal, são dois elementos químicos, mas elementos químicos com propriedades totalmente distintas uma das outras. Mas você pode fazer dois mecanismos de separação e separar essas duas misturas. Por exemplo, você pega um becker com água mais sal. Não, com areia e mais sal. Aí você adiciona a água. Aí você vai diluir o sal. Ao diluir o sal, você passa por uma filtração, onde a areia vai ficar e a água mais o sal vai sair. E após você tiver água e sal, você faz uma evaporação. Você fracionou a separação dos elementos químicos. Ao fazer a evaporação, você libera a água gasosa e deixa o sal na forma sólida. Então é uma separação dividida. Existe também a destilação simples e fracionada. Bom, a destilação fracionada é uma das principais
mecanismo de separação de mistura feito no petróleo. Então, você tem que ter você tem que saber exatamente qual é o tipo de separação de mistura do petróleo, que é com a destilação fracionária. Destilar é usar a temperatura de fusão do elemento. Por exemplo, você pega um tripé, liga fogo com o bico de Bunsen no becker. Esse becker vai esquentar essa água e essa água vai virar vapor. Por exemplo, a gente consegue ver que está virando vapor porque tem uma pressão ali e também tem um termômetro. Então, por exemplo, se está 100 graus, a água está virando vapor. E esse líquido, portanto, se tiver diferentes elementos químicos ali com diferentes temperaturas de ebulição, não vai entrar em ebulição. Aí você tira esse elemento químico que tem uma temperatura de ebulição menor, ele passa por essa condensador de bolas, e essa condensador de bolas não tem contato com o líquido que entra. Tá vendo que tem uma entrada ali embaixo de líquido. Esse líquido sai, mas ao ter contato com um elemento, com um gás quente, esse líquido vem frio e o gás que está passando pelo condensador de bolas libera sua energia para o líquido, a entrada de água fria. E ele vai lá e condensa novamente o vidro relógio ali, ó. Então ele sai com gás, ele vira um gás, perde sua energia por causa da entrada e saída de água e vira um líquido novamente e você consegue essa substância pura. Bom, as questões, podemos dizer que o ciclo da água na natureza relativo à formação de nuvens, seguida de a precipitação da água, da forma da chuva, pode ser comparada em termos das mudanças de estado físico que ocorre de processo de purificação envolvido a seguinte operação de laboratório. Bom, o que acontece é justamente a destilação. Perceba que quando a água vira vapor e vira água de novo, é o princípio total da destilação. Ela deixa os elementos que não têm energia, que não tem a temperatura de ebulição dela no meio, vira vapor, então ela vira uma substância somente simples, com 2 átomos, que é composta, simples e composta, e vira água novamente totalmente limpa. Então a letra 1 é destilação. A questão 2 é na Universidade Estadual do Ceará, 2014. Dentre as opções abaixo, assinale a que responde à sequência correta de procedimentos que devem ser adotados para separar os componentes de uma mistura de água, sal de cozinha, óleo comestível e pregos de ferro. Bom, se tem água e sal, você já percebe que tem que ter uma destilação, porque são elementos químicos que sofrem um processo de atração polar, então eles não são vistos a olho nu, e você vai ter que esquentar aquilo para algum sair como gás. Então, água e sal de cozinha é só uma fase, e que tem outra fase que é o óleo, e tem uma outra fase que são os pregos de ferro. Então, tem três fases e 4 elementos, 4 compostos químicos. Então, para você separar a água do ferro, você faz um processo de separação magnética. O sal de cozinha junto com o óleo e a água, você faz uma decantação. E depois, para você tirar a água do sal de cozinha, você faz uma destilação simples. Então, seria assim que você conseguiria separar essas 4 misturas. A terceira questão é PUC-Rio, assine as afirmativas. É possível separar uma mistura de sólido com gás por filtração? Então, eu tenho um gás e um sólido. Não, por filtração, sim. Por filtração, sim. Tem um gás e um sólido, o sólido fica e o gás passa. Uma mistura contendo areia e clorato de sódio pode ser separada por dissolução fracionada? Dissolução fracionada. Sim. Primeiro você joga água, aí vai polarizar o cloreto de sódio. Aí, após, você faz uma evaporação.
você faz primeiro uma diluição, depois você faz uma filtração, aí você pega aquilo que foi diluído, que é água e sal, e ocorre uma evaporação. A segunda alternativa está correta. Uma mistura contendo água, areia e enxofre pode ser separada por filtração seguida de fusão fracionada. Água, areia e enxofre. O enxofre se liga à água. Então, a água e a areia você consegue pela filtração, e o enxofre e a água, pelo processo de fusão fracionada, é quem vai virar sólido primeiro. Então, se a temperatura de solidificação da água for maior ou menor que de um enxofre, ele vai virar sólido primeiro. Então, a alternativa a terceira também é correta. Isso que nos dá que podemos dizer que a alternativa 2 e 3 estão corretas, a letra D. Até a próxima, deixa um like, compartilha. Tchau!